Bom, então, boa noite a todas e todos. Iniciamos, portanto, pela divulgação das notas atribuídas ao vídeo enviado, que fora requisitado a todas e todos de todas as disciplinas que lecionamos, como forma de uma atividade em função da semana dos feriados adiantados, em virtude do decreto do governador do Estado, Sua Excelência João Azevedo. Bom, aquelas que enviaram o vídeo, que assisti a todos, divulgo, portanto, a nota atribuída como indicado anteriormente, seria de 0 a 5 pontos. Então, Eduardo Acácio, 2 pontos, Andressa Nascimento, 2, Camila Honorato, 2, Camila Gomes, 2, Luciano Gomes, 2, Ícaro Teixeira, 2, Maria do Rosário, 2, João Neto, 1,5, Ioana Florencio, 1,5, Ítalo Lima, 1,5, Emerson Lira, 2. Foram essas as pessoas, salvo algum engano, que eu tenha cometido algum equívoco. Se tiver alguém que enviou o vídeo e eu não consegui localizar ou cometi algum equívoco não atribuindo a nota, é só me comunicar que conversamos e podemos agendar uma data para envio do vídeo na forma da atividade. Muito bem. Vou adiantar que a nossa avaliação acontecerá. Professor, eu enviei. Não está aqui? Deixa eu olhar aqui, peraí. Desculpa. Tinha outra aqui, que são duas, não consegui localizar. É de Neuda. Peraí. Aqui. O último tinha sido Emerson Lira, e depois, porque eu terminei anotando no outro papel, com outra tinta, que aqui está, turma de criminologia. É de Neuda, 2 pontos. Sim. Aqui. Bom, como dizia, informo que a avaliação será nos dias 23 e 30 de abril. Vou colocar aqui qual é o conteúdo da avaliação. Como informamos no primeiro encontro, a avaliação é oral, a primeira avaliação é oral, ou seja, de todo o conteúdo lecionado e dos textos indicados para leitura até a data de hoje, no dia da prova aqui, eu estarei com um cesto, com 30, 40 questões, e por ordem alfabética, tirarei aqui uma das questões, farei a leitura, mostrarei qual é a questão, e você discorre sobre a questão sorteada, dentre todo o conteúdo que vimos e veremos até a data de hoje. Portanto, é o limite em termos de texto e de conteúdo. Inclusive, já indico o último texto, que é o texto do professor Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo, que é criminologia, ou do que se trata a criminologia. É um texto publicado em inglês em Oxford, no ano de 2016, e traduzido por mim e por uma ex-orientanda, a senhorita
Sara Lemos, do curso de Direito de Guarabira, quando era professor em Guarabira, e Sara Lemos ajudou na tradução desse texto e na revisão. Hoje ela faz mestrado em Relações Internacionais no Campus 5, e recentemente, que eu digo cerca de 2, 3 semanas atrás, voltou da Universidade de Oxford, onde foi fazer um estágio de pesquisa dissertativa de mestrado pelo prazo de 6 meses. E, portanto, voltou faz cerca de 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, da Universidade de Oxford. Tradução de Luciano Nascimento e Sara Lemos. Está lá no rol dos textos, indicados, portanto, para a leitura. Dúvidas? Alguma dúvida com relação ao procedimento? Volto a perguntar, pessoal. Alguma dúvida sobre o procedimento? Não, professor, boa noite. Não é todos os textos até a data de hoje. De hoje, fazer a leitura, interpretar e no dia estar preparado, né? Para responder. Não tem dúvida nenhuma, não. Aproveitando, você pegou recebeu, né, meu vídeo? Sim, eu falei a nota de todos no início. É porque eu entrei, acho que 5 minutos atrasada. Deu para tirar pelo menos um aí. Não, a sua está aqui, Maria do Rosário 2, Ítalo Lima 1,5 e Maria do Rosário 2. Ok. Eduardo Amâncio 2, Andressa Nascimento 2, Camila Honorato 2, Camila Gomes 2, Luciano Gomes 2, Ícaro Teixeira 2, Maria do Rosário 2, João Neto 1,5, Luana Florencio 1,5, Ítalo Lima 1,5, Emerson Lira 2, outro papel, Edneuda 2. Como disse, se tem alguém que enviou e eu cometi algum equívoco, não vi o vídeo, ou não analisei, ou não anotei aqui, é só entrar em contato que resolvemos a questão sem problema algum. Ô, Luciano, aí tu vai enviar para o e-mail questões, para no dia... Não. Eu estarei aqui com o sexto, as questões estarão num papel. Eu farei o sorteio, mostrarei a questão, farei a leitura da questão aqui, lhe mostrarei qual é a questão, você vai ler a questão e vai discorrer sobre ela. Ok, a mesma dinâmica com outras disciplinas que eu já falei com você. Exato, sala de aula. Exatamente. E você já fez uma prova com esse procedimento, né? Tirando a pergunta ali do sexto e tal, e lendo a pergunta e discorrendo sobre ela. Ok. Volto a perguntar. Alguma dúvida sobre o procedimento? Muito bem, sem dúvida sobre o procedimento, porque é bom esclarecer o procedimento, né? Porque ontem, no Supremo Tribunal Federal, um advogado aqui de Campina Grande passou vergonha sobre essa questão de procedimento, por desconhecer o procedimento, né? Falar na hora que não deve, né? E ficar calado na hora que não devia. Então, é bom ficar atento ao procedimento, né? Porque senão, depois toma, como se diz na linguagem popular, toma uma comida de rabo histórica no Supremo Tribunal Federal, que não vai sair mais da memória do direito. Está lá gravado, está estampado em todos os blogs da Paraíba e do país, inclusive transmitido pela TV Migalhas, não apenas pela TV Justiça, mas pela TV Migalhas, que registrou, né, e fez, inclusive, só a seleção desse momento em que o advogado desconhece uma questão elementar. É o que eu digo sempre aos estudantes. Estude, leiam. Esse é um curso que exige de você leitura, né? E sobre procedimentos, não custa passar lá por aquele que inventou os procedimentos constitucionais, né? Passar lá por aquele rapaz chamado Hans Kelsen, que inventou o Tribunal Constitucional,
né, que construiu a Constituição da Áustria, que inventou a teoria constitucional dos procedimentos, que inventou a teoria constitucionalista do processo e que inventou o controle de constitucionalidade. Então, é bom ler Kelsen para saber o que é procedimento quando se vai atuar profissionalmente, né? Para não passar a vergonha que aquele advogado de Campina Grande ontem passou no Supremo Tribunal Federal, e olha que a sorte dele era porque era uma sessão virtual. Ele estava aqui em Campina Grande. Imagine se aquilo fosse no plenário, ele ali na tribuna fazendo a sustentação oral. Aí a vergonha teria sido muito maior, né? A sorte é que foi virtual e não presencial. Então, estudem para não passar por aquele papel que esse advogado teve que se submeter. Ô, Luciano, qual era o tema do julgamento, para eu procurar aqui na internet? A DPF 811. Certo. Muito bem. No texto que está indicado para a leitura, que vai ser referente à aula de hoje e à próxima aula, as duas aulas seguintes, depois, no dia 23 e no dia 30, teremos a avaliação. É um texto escrito por Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo. Rafael de Jorge, professor da Faculdade de Jurisprudência da Universidade do Salento, catedrático daquela universidade. Luciano Nuzzo, ex-professor daquela universidade, da Universidade do Salento, hoje professor da Faculdade Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, professor na graduação e no programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado daquela instituição no Rio de Janeiro. Esse texto representa uma distinção em relação a todo o conteúdo que nós vimos sobre criminologia até então previsto no nosso programa, intitulado de Memória da Criminologia 1, né, ou Pensamento Criminológico. Ou seja, nós passamos aqui pela ideia da sociologia criminal e criminologia, com a ideia das teorias sociológicas criminais, à luz de uma ideia de consenso, né, à luz da diversidade, mas sempre numa ideia de consenso entre as escolas, né, as escolas clássica, positivista, eclética, ou da defesa social, ou terceira escola, da escola crítica, correcionista, etc. Passamos por aqui pela indagação que é criminologia, para tentar resolver o que é essa indagação. Fizemos uma incursão aqui no pensamento iluminista europeu, sobre aquilo que o professor Franz von Liszt construiu como enciclopédia das ciências criminais, criminologia, política criminal, dogmática penal e bem jurídico tutelado. Depois fizemos uma incursão propriamente dita, especificamente na memória dos pensamentos criminológicos, que os autores no Brasil chamam de escolas penais, e que na nossa interpretação não são escolas penais, são escolas criminológicas, né? Escola penal, por exemplo, era a escola de Arturo Rocco, o dogmático Arturo Rocco na Itália, que constrói o Código Penal italiano. Aquela era uma escola que foi conhecida como escola do tecnicismo jurídico, né? Arturo Rocco é um penalista e não um criminólogo. Então, se nós estamos falando de criminologia, as escolas são criminológicas e não penais. Não tem muito sentido, mas no Brasil se leciona exatamente da forma contrária. E vimos aqui, portanto, os paradigmas das escolas criminológicas. A clássica, a positivista, a eclética ou defesa social, ou terceira escola, ou terça escola italiana, e a escola crítica, na versão italiana e americana só uma introdução, porque teremos um capítulo lá na frente só sobre o pensamento criminológico americano, da sociologia criminal e da criminologia crítica americanas, a partir dos anos 30 do século XX até os dias atuais, que se tornou uma grande escola de pensamento sobre o crime, sem dúvida alguma. Vimos um pouco da escola correcionista, depois falamos sobre as construções entre criminologia e direito penal, falamos aqui sobre a ideia da última ratio, falamos aqui sobre a ideia do garantismo penal do professor Luigi Ferraioli, no seu livro Diritto e Ragione, Direito e Razão, Teoria do Garantismo, esclarecendo, mais uma vez, esclarecendo que a teoria do garantismo de Ferraioli não é uma teoria do garantismo do direito penal, ela é uma teoria do garantismo
como teoria do direito, tem um capítulo no livro só sobre o garantismo penal. Então, no Brasil, essa ideia que alguns autores começam a escrever de o garantismo integral, não existe o garantismo integral. Essa expressão nunca foi utilizada por Ferraioli. Se você perguntar para Luiz de Ferraioli, que é o autor da teoria, professor, o que é o garantismo integral? Ele vai dizer, não faço a menor ideia, meu querido, minha querida, porque eu nunca escrevi sobre isso, não sei o que é isso. Então, isso não consta na teoria dele, portanto, você não pode usurpar uma teoria que não é sua. Você pode inventar uma teoria, mas não usurpar uma teoria que é simplesmente alheia a você. Depois disso, passamos aqui sobre a ideia de sociedade, direito e crime, falando sobre a cultura do crime no Brasil, envolvendo medo, violência, nos pensamentos criminológicos, como da professora Vera Malaguti, do Instituto Carioca de Criminologia, como da professora Vera Regina de Andrade, lá do Paraná, grande intelectual da criminologia no Brasil, um dos grandes nomes da criminologia feminina no Brasil, ou um dos grandes nomes de olhar feminino na criminologia no Brasil, ao lado de Vera Malaguti, assim também como a professora Marília Montenegro, é outra grande autora de criminologia. Depois vimos como essa cultura do crime, do medo e da violência, ela é fomentada pelos meios de comunicação no Brasil, como há um interesse dos meios de comunicação no Brasil de sempre construir a ideia de um inimigo no direito penal, a partir da criminologia, mas os meios de comunicação social não fazem essa diferenciação, porque os comunicadores sociais não fazem a menor ideia do que é criminologia ou direito penal, não sabem fazer a distinção, digamos assim. Depois passamos pela ideia de violência, polícia e segurança pública, as questões das polícias no Brasil e o problema que envolve as polícias no Brasil, seja de um lado extremamente complicado, que é o número de vítimas no Brasil da autuação policial, inequivocamente. Tivemos, semana passada, mais um caso no Rio de Janeiro, mais um caso, não sei qual é o número de 2020 para cá, mas o número é imenso, da autuação policial, em que resulta vítimas inocentes, que não tem nada a ver com o fato delituoso, não tem nada a ver com a cena criminógena, e que, portanto, pagam com a vida. E o outro lado também identicamente dramático, que é o número de policiais que cometem suicídio na corporação, exatamente por causa, digamos assim, do teor maléfico do exercício da profissão, que é ser policial no Brasil. Depois falamos sobre a ideia do PRONASSE, do Programa Nacional de Segurança Pública, e como isso foi dividido, portanto, a ideia da segurança pública, como ela sai da esfera federal, vem para a esfera estadual e depois chega na esfera municipal, e hoje, portanto, a segurança pública é de responsabilidade dos gestores dos três poderes executivos, municipal, estadual e federal, mas nós não vemos candidatos a prefeito preocupados com a ideia de segurança pública, no sentido de informar que tem um plano de segurança pública, né? Os governadores do estado, aí sim, e o Poder Executivo Federal tem uma maior atuação nesse plano. Falamos sobre desenvolvimento econômico e violência, o caso do Brasil, os anos de ouro do Brasil, mas que nesses anos de ouro nós não tivemos uma diminuição do crime no Brasil, pelo contrário, tivemos até aumentos da prática em determinadas tipologias, como, por exemplo, homicídio, latrocínio, roubo qualificado, estupro de vulnerável, seja o estupro no 213, seja o estupro de vulnerável no 217A. Nós tivemos um aumento da prática dessas condutas delituosas, mesmo num período em que havíamos uma prosperidade econômica, e isso, sem dúvida, é um paradoxo na sociologia criminal brasileira, imaginamos assim, e observamos dessa forma. Então, tudo isso que nós vimos, tudo isso que foi visto nesses encontros, até o último, a partir de hoje, o que nós vamos ver nesses dois encontros, o encontro de hoje e da próxima semana, com o texto de Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo, do que se trata a criminologia, que é criminologia, é uma observação totalmente distinta do que todos os autores já construíram sobre criminologia. Ou seja, o que nós já lemos
por exemplo, no texto do professor Riva Coba, sobre a memória da criminologia, saindo da criminologia, indo para a política criminal e a dogmática penal, seja a ideia de violência no texto histórico de Walter Benjamin, de 1921, por uma crítica da violência. Isso que nós vimos até agora, o texto de Rafael de Jorge e de Luciano Nuzzo é construído em outra direção, com outra cognitividade, com outra linguagem, com outra abordagem, com outra observação. Ou seja, é um texto distinto dentro da memória da criminologia. Esse texto foi publicado num livro em Oxford, em 2016, salvo engano, num livro coletivo, e foi traduzido por mim e por uma ex-orientanda, a senhorita Sara Lemos. Bom, o texto do que se trata a criminologia, ou que é criminologia, de Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo, vai numa direção de uma construção crítica ao pensamento criminológico de dois autores que nós não vimos aqui, em função exatamente do programa não poder ser tão elástico assim. As construções criminológicas de dois autores alemães relevantíssimos. Um é o professor Hess, H-E-S-S, e o outro é o professor Scherer, Sebastião Scherer. Scherer é S-C-H-E-R-E-R, Scherer. Então, a crítica de Jorge e Nuzzo aos pensamentos criminológicos de Hess e de Scherer, como eles interpretam o que é a criminologia. Então, esses dois autores que constroem esse pensamento crítico, dois autores italianos, vão começar na ideia do que se trata a criminologia, digamos assim, por três estruturas de texto, ou por três expressões-chave, digamos assim, 3 ou 4 expressões-chave. A primeira delas é que é criminologia. A segunda delas seria a ideia de congruência e incongruência. A terceira delas é a teoria e objeto, que, na verdade, seria a primeira. E a última delas, a quarta palavra-chave é características dessa criminologia. Então, comecemos decifrando, portanto, o texto que vocês vão se deparar, se até agora não chegaram a dar uma olhada no texto, mas tem agora esse final de semana, tem a próxima semana, enfim. Quando os dois autores indagam o que é criminologia. E, para tratar de criminologia, eles constroem uma estrutura binária, uma estrutura dual, ou seja, a ideia de teoria e objeto. A ideia de que, para se construir uma teoria, é preciso ter um objeto. Não se pode ter um pensamento teórico sem um objeto. É preciso ter o observador que observa as fenomenologias, o observador que observa as relações sociais, o observador que observa o objeto, o observador que observa a natureza, e, portanto, as suas observações são sempre em relação a um objeto. Fenômeno, relações sociais, natureza, etc. Ora, então, sem o objeto, não poderia haver produção do saber, do conhecimento, da ciência. É preciso que toda teoria seja construída à luz de um objeto. Ora, essa ideia nos remete, ou pelo menos faz com que pensemos, então, qual é o objeto da criminologia? Essa é uma pergunta. Qual é o objeto da criminologia para você? Qual é o objeto científico da criminologia? Pessoal, é uma pergunta. Qual é o objeto da criminologia? Se fosse o dia da prova e a pergunta sorteada para você fosse exatamente essa, qual é o objeto da criminologia? O crime e o criminoso também, né, professor? Veja, é exatamente o que eu disse. Se formos nos reportar
aos pensamentos que nós já vimos aqui, como, por exemplo, da escola clássica, positivista, eclética, crítica, correcionista, seria o sujeito ativo do delito e seria o crime. Só que, para esses dois autores, isso é improvável, porque aquilo que a criminologia está observando ainda não foi tipificado como crime. Então, como é que eu posso chamar de crime? Então, o objeto científico da criminologia seria, portanto, uma relação social traduzida como conflituosa. E traduzida como conflituosa à luz do olhar do observador, mas não a ideia de crime ou de sujeito ativo. Por quê? Porque eu só posso falar de crime e de sujeito ativo quando houver uma tipificação, ou seja, quando houver um processo normativo. Ou seja, quando o direito penal aparecer em cena e disser quem é o sujeito ativo e qual foi a conduta praticada por ele e, portanto, qual é o crime. Se o que a criminologia está observando e construindo ainda não foi normativizado pelo direito penal, como é que o objeto da criminologia pode ser o crime ou o sujeito ativo do delito? Veja, como dizem os autores no texto, veja que a criminologia nem tratar sobre o conceito de ação ela trata. E nós sabemos, à luz do direito penal normativo, que não existe direito penal sem o conceito de ação. Não existe direito penal sem o conceito de ação. Então, se a criminologia que não trata nem do conceito de ação, como é que ela pode dizer o que é crime? Se nem o conceito de ação ela considera, ela reconhece. E sem ação no direito penal não há crime. Ação aqui entendida como ação comissiva e omissiva. Uma ação positiva, uma ação negativa. Um crime comissivo, como, por exemplo, um homicídio, e um crime omissivo, como, por exemplo, omissão de socorro. Se a própria criminologia não conceitua o que é ação, como é que o crime pode ser o objeto da criminologia? Note, portanto, a diferença desse texto para todos os outros textos já mencionados até aqui nessa disciplina. Então, o primeiro ponto, para esses autores, a criminologia não estuda o crime ou não estuda o sujeito ativo, o sujeito passivo, o bem jurídico protegido. Por quê? Porque essas construções elas são do direito penal e não da criminologia. Quem é sujeito ativo? Quem é sujeito passivo? Qual é o bem jurídico tutelado? Tudo isso é construído no processo de normativização pelo direito penal. Tudo isso é construído pelo processo de dogmatização do direito penal e não da criminologia. Então, para esses autores, a criminologia não é uma ciência de estudo. Ela é uma ciência da invenção. Ela inventa. Ela vai inventar, à luz do olhar do observador denominado de criminólogo. Então, ele, ao observar uma relação conflituosa, uma relação social conflituosa... Um fato social, né? Sim, um fato social. Quem aqui nunca presenciou um fato social conflituoso? Quem aqui não já passou em alguma esquina e alguém estava discutindo com outrem? Quem aqui não entrou numa padaria e estava tendo uma discussão acirrada, seja por uma partida de futebol ou, mais recentemente, por causa de religião nesse país, que parece que a gente voltou para a Idade Média, né? Como escreveu Marcelo Semer ontem no Twitter dele, advogado-geral da União, arguindo Deus no Supremo Tribunal Federal. O dia do Senhor no Supremo Tribunal Federal. Ora, isso aqui é uma república, não é uma teocracia. Isso aqui não é a sociedade medieval eclesiástica europeia, que a igreja e a monarquia organizavam a sociedade. Isso aqui é uma república. E a república é organizada pela Constituição Federal. E, segundo a Constituição Federal, o Estado é laico. Né? Então, esse negócio de dia do Senhor no Supremo Tribunal Federal, como escreveu Marcelo Semer, é jogar a república na lata do lixo. Ora, quem aqui, voltando ao assunto, quem aqui nunca presenciou uma discussão entre duas pessoas
E se você é estudante de direito, ao presenciar essa discussão, seja entrando numa padaria, porque tem dois rapazes falando de futebol e estão exacerbadamente discutindo ali sobre 13 Campinense, quase se agredindo, porque um diz que o Campinense é melhor, o outro diz que o 13 tem mais título, que o 13 é mais importante, e o Campinense é mais importante, e não sei o quê. E se você é estudante de direito, você não ficou observando ali, dizendo assim, rapaz, daqui a pouco, se é que já não aconteceu, nós teremos um crime. E aí, qual é o crime? Ora, os criminólogos ficam observando o fato social, a relação social, né? E em algum momento ele diz, opa, como ele é o criminólogo, como ele é o observador, então em algum momento ele vai e diz, opa, isso aqui é uma relação social que deve ser afastada das condutas coletivas em sociedade. A sociedade não pode, portanto, reconhecer essa conduta como normalidade das relações sociais. Ora, então, a criminologia inventa, segundo esses autores, segundo o texto desses autores, a criminologia inventa um teor criminógeno naquela relação social. A criminologia inventa, né, à luz do que ela está observando, que para ela, para o criminólogo e para a criminologia, aquilo é um conflito, ela inventa, portanto, uma linguagem, que é uma linguagem denominada de criminologia, e que depois o direito penal vai se apropriar para transformar isso normativamente em crime e dizer, opa, isso é um homicídio. Opa, isso é um latrocínio. Ah, não, isso é um feminicídio. Não, isso é furto. Ah, não, isso é roubo, porque tem violência e grave ameaça. É roubo e não furto. Ah, isso é extorsão mediante sequestro. Ah, isto é o quê? Ah, isto é estupro. Ah, não, mas como é menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, não estupro. E aí sim, todo esse trabalho de invenção do criminólogo vai parar dentro de um processo que nós chamamos processo de criminalização, processo de normativização, processo de dogmatização do direito penal. Que significa dizer, para esses autores, que a criminologia é uma ciência da invenção. Porque em todas as escolas que nós vimos aqui, nenhuma delas tratou sobre o conceito de ação, como dizem esses autores no texto. Nenhuma delas trata sobre o conceito de ação. E é possível falar de crime ou de direito penal sem o conceito de ação? Para eu dizer que houve o cometimento de um crime, para eu dizer que houve a consumação de um delito, é preciso eu identificar qual foi a ação praticada. E mais ainda, qual foi a ação praticada dentro de um código binário. Essa ação é comissiva ou essa ação foi omissiva? Só mais recentemente que esse código binário sofreu uma iniciativa de ruptura, quando em 1970, num livro denominado Política Criminal e Sistema Jurídico Penal, o professor Klaus Hoxin, professor da Universidade de München, na Alemanha, da Universidade de Munique, introduz a palavra risco no direito penal como conceito de ação. Isso em 1970. E 14 anos depois, um desses dois autores aqui, Rafael de Jorge, em um livro denominado Azione e Imputazione nel diritto penale, ação e imputação no direito penal, em 1984, Rafael de Jorge coloca o risco como um conceito de ação, bem mais delineado do que o conceito construído por Klaus Hoxin em 1970. Então, só recentemente que nós sofremos uma ruptura do código binário ou do conceito dual de ação no direito penal, comissiva e omissiva, para uma abertura com a palavra risco. Ora, então, se a criminologia não trata do conceito de ação, da definição de ação, então como é que ela pode dizer o que é crime? E quem é o criminoso? E quem é a vítima? E qual é o bem jurídico tutelado? Não. Quem diz isso, e isso é competência exclusiva do direito penal, não da criminologia. É competência da criminologia observar as relações sociais, o fato social, e interpretar se ele é conflituoso ou não conflituoso. Veja, tanto que a criminologia
não trata do conceito de ação que o professor Neil Christian, criminólogo americano, né, vai fazer vai construir, digamos assim, uma observação mais do que pertinente. Quando ele diz, se eu tenho 10, aqui nos Estados Unidos, se eu tenho 8 ou 10 anos, 12 anos de idade, e eu vejo uma carteira de dinheiro sobre um móvel, e eu vou lá e subtraio uma das cédulas que estão nessa carteira, isso não é crime de furto. Por quê? Porque eu não sou imputável, eu não sou criminalmente responsável. Agora, se eu tenho uma maioridade, como, por exemplo, no caso do Brasil, eu tenho 18 anos, e eu vejo uma carteira em cima de algum móvel, de algum objeto, e vejo que nela tem cédulas de dinheiro, e eu vou lá e subtraio a carteira, isso é crime de furto. Por quê? Por causa do Instituto da Imputação. O Instituto da Imputação foi construído pelas escolas criminológicas. Nós vimos aqui a terceira escola, a Escola da Defesa Social, que construiu o Instituto da Imputação Penal. Ora, mas a construção do Instituto da Imputação Penal, ela não leva em consideração o conceito de ação, porque tanto a ação do menor de 18 anos, quanto a ação do que tem 18 ou mais anos, é a mesma ação, só que o resultado para a criminologia é diferente. Daí a razão desses dois autores de interpretarem que a criminologia não trata com o conceito de ação. Quem trata do conceito de ação é exatamente o direito penal para poder normativizar o que ele vai interpretar nas construções criminológicas, através da política criminal, o que ele vai interpretar como criminalmente relevante. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto colocado por esses autores entre teoria e objeto. O segundo ponto é que, para você construir uma teoria, dizem esses autores, é preciso isolar o objeto. Então, o que é que os criminólogos fazem? Entram numa padaria, vê uma relação ali que ele está interpretando que ela ou é conflituosa, ou está prestes a ser conflituosa. Qual é o método adotado pelo criminólogo? Ele isola aquela relação de todo e qualquer contexto. E ele observa a relação pela relação, e não pelo entorno que está na relação, ou pelo contexto no qual está inserido a relação. Tanto é assim, né, que com a evolução criminológica, nós tivemos passos significantes. Como dizem os portugueses, para sairmos dessa teorética e irmos para um caso concreto, exemplo, a violência doméstica contra a mulher. A violência doméstica contra a mulher só passou a existir de 2004 para cá, quando o Brasil fez a Lei 10.882 e criou o parágrafo 9º do artigo 129? Ou a violência contra a mulher sempre existiu no lar? A violência contra a mulher no âmbito residencial só passou a existir a partir de 2004 ou ela sempre esteve presente no lar, na residência? Aliás, sobre violência, não há dúvida de que um dos lugares mais violentos que existe é exatamente o lar. Às vezes, a rua é muito menos violenta do que o lar. Está aí as manchetes de hoje sobre o caso mais dramático de violência contra uma criança neste país. De pessoas que vivem com Deus na boca 24 horas, com família, tradição e propriedade na boca 24 horas, com pessoas que costumam se dizer que são pessoas do bem. Veja o que acontece no lar. Ora, então, quando a criminologia olha, né, e quer inventar o teor criminógeno na relação, ela tem que isolar a relação. Ela não observa o entorno. Ou seja, é preciso isolar para diferenciar o objeto de qualquer
entorno que esteja o contexto. Ora, quando os criminólogos conseguiram, digamos assim, alargar a sua observação, né? Quando os criminólogos conseguiram alargar essa observação no sentido de que no lar tinha alguém que era vítima de violência e, portanto, se era vítima de violência, essa relação era conflituosa. Ou seja, quando conseguiram isolar o entorno, notaram que dentro do lar havia uma pessoa que, histórico e culturalmente, secularmente, milenarmente, vem sendo massacrada nos modelos de sociedade. E aí nasceu a observação criminógena de que, dentro do lar, existem relações de violência contra a mulher, contra a infância, a adolescência e o idoso. E assim, a criminologia deu saltos nesse sentido. É preciso isolar o objeto, dizem esses dois autores. Mais do que isso, depois de isolar o objeto para esses autores, faz-se necessário dar uma identidade ao objeto. A identidade que não existe na memória do direito. E aí sim, a identidade é dada pela criminologia. E o direito penal normativiza essa identidade. Então, os criminólogos, ao olharem essas relações do lar e de que uma pessoa era vítima, qual foi a identidade dada pelos criminólogos a essa relação que, na visão deles, tinha um conteúdo criminógeno? Violência doméstica contra a mulher. Essa é a identidade. Porque violência doméstica contra a mulher, até 2004, com a criação do parágrafo 9º do artigo 129, essa expressão ela não existia do ponto de vista da ideia de crime ou delito no direito brasileiro. Só a partir dali que ela adentra ao discurso do direito penal, quando os criminólogos, então, informam que faz necessário uma normativização de um tipo penal chamado lesão corporal dolosa doméstica. E aí, quem é o sujeito passivo? A mulher. E aí, portanto, lesão corporal dolosa doméstica se torna um tipo de lesão corporal previsto no artigo 129. Violência doméstica contra a mulher se torna mais do que um tipo, se torna mais do que uma criminógene, se torna um discurso para uma luta de emancipação da mulher. Ou seja, a frase violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, se torna uma frase de oportunidade para se rever o processo civilizatório e a condição da mulher na teoria da sociedade. Ora, tudo isso é o quê? É observação, é objeto, é isolamento do objeto, é identidade e é algo mais do que qualquer outro. É o processo de diferenciação que o criminólogo vai ofertar para o direito. O direito, então, a partir dessa construção, começa a edificar um processo de diferenciação consigo próprio o direito. Porque o direito penal, até 2004, desconsiderava qualquer forma de violência no lar. E aí o direito penal, com essas construções, ao olhar para si próprio, de que nunca havia dado relevância criminal para essas relações sociais, constrói uma diferenciação consigo próprio, ao dizer, agora é mais do que o momento de criminalizar essas condutas, de normativizar essas condutas, de dogmatizar essas condutas. A partir do quê? A partir do conceito de ação, que a criminologia não vai conceituar e não vai definir qual é o conceito de ação, qual é a categoria de ação. Isso ficará com o direito penal. E o direito penal, portanto,
organizará toda essa construção dentro de um processo normativo que se torna de natureza político-criminal, dogmático-penal e bem jurídico tutelado. É essa a construção científica. É por isso que os penalistas dizem que o direito penal é ciência. É por causa disso. Por causa desse processo formal, por causa desse processo legal formal, à luz do princípio da legalidade criminal, ou seja, do nulo crimine, nulla poena sine lege, à luz dessa legal formalidade é que o direito penal organiza todo esse trabalho para dizer, portanto, que agora nós temos categorias de crime e delito, a partir do conceito de ação. Ou seja, o que significa dizer que o objeto leva à teoria. A teoria leva ao objeto. Se o objeto leva à teoria, a teoria leva ao objeto, é um processo circular dentro de um código binário, para fazer nascer o quê? Aquilo que nós vamos chamar de saber, conhecimento e ciência entre criminologia e direito penal. Mas é preciso que o observador faça toda essa construção de objeto, de isolamento do objeto, de identidade do objeto e de diferenciação de toda essa construção. Sim, essa é uma perspectiva essa é uma perspectiva hegeliana, sem dúvida alguma. Por isso que eu vos pergunto, o que é ser pagão? E aqui a pergunta é teológica mesmo, não estranha. O que é um pagão? O que é um pagão? O que é uma pessoa pagã? Que não é batizado? Mais alguém? O que é ser uma pessoa pagã? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta está no texto. Aliás, ela não está em forma de pergunta no texto, mas a palavra pagãos está no texto. Veja, até o surgimento do cristianismo, o mundo era grego. E na Grécia, quantos deuses eles tinham? Que não é batizado e também pode ser aqueles que escolhem o politeísmo. Sim. Uhum. Na Grécia nós tínhamos vários deuses. A deusa da beleza, a deusa da justiça, o deus do vinho, o deus do fogo, os deuses e deuses, deus do sol, deus da lua, tinha deuses e deuses. Com o cristianismo passamos a ter apenas um Deus. Exato. Com o cristianismo passamos a ter apenas um Deus. Ora, se você, monoteísmo, sim, se você for pesquisar um pouco, os gregos nunca se auto-intitularam pagãos. Essa palavra para eles não existe. Essa palavra foi criada pelos cristãos. Ao observar o mundo grego, que tinha vários deuses, os cristãos, então, fizeram uma divisão no mundo. No mundo europeu que eu estou me referindo. E aí, a partir de Roma, lembre-se que até em Roma eram vários deuses. Até em Roma eram vários deuses. Mas quando o cristianismo se torna a religião do Estado, aí passamos a ter um Deus só. E aí os cristãos, para se colocarem como cristãos, porque adoravam a um único Deus,
nominaram os gregos de os pagãos, que adoravam a vários deuses. Mas os gregos nunca se auto-intitularam pagãos. Ora, o que é que faz o criminólogo ao observar a relação social, o fato social? Identificar o objeto, isolar o objeto, dar uma identidade para o objeto e construir uma diferenciação. Ora, o que os cristãos fizeram, né, no último dos elementos linguísticos desse teorema, é a diferenciação. De dizer, nós temos um Deus só, eles têm vários deuses. Aqui tem uma diferenciação, mas uma diferenciação a partir de si mesmo e não deles. Então os cristãos vão e inventam uma palavra chamada pagãos. Vocês, gregos, são os pagãos, adoram vários deuses. Nós somos os cristãos, adoramos um único Deus. E por que os cristãos, veja, e por que os cristãos adoram um único Deus? Por causa daquela passagem do julgamento de Jesus, né, na cúpula judaica, com Caifás, né, quando Caifás diz que você não entende que eu posso livrar você da condenação? Estão dizendo que você praticou vários crimes aqui em Jerusalém e que eu posso livrar você da condenação? E Jesus inventa uma linguagem que ela está aí há 2000 anos. O Senhor não tem nenhum poder sobre mim, porque meu reino não é deste mundo. Mas ainda, eu e meu Pai somos um só. Repito, essa é a frase de Jesus. Eu e meu Pai somos um só. E aí os cristãos tinham que construir diferenciações. Era inevitável. Agora era um refém daquela frase. Era inevitável. É isso. O objeto leva a teoria leva ao objeto, e esse processo circular faz nascer saber, conhecimento e ciência. Então, obviamente, que a criminologia não é um estudo sobre o crime, como imaginou Rafael Garofalo. Ela é um estudo das invenções e não sobre o crime ou sobre o sujeito do delito, como todas as escolas criminológicas se preocuparam, com exceção da terceira escola ou da escola da defesa social ou da terça escola italiana-francesa. Muito bem. Então, essa é a parte inicial do texto. É do que os autores vão tratar. Como a criminologia se arroga no status de ciência. Mas não por ela ser uma ciência que estuda o crime ou delito. E os autores reconhecem que ela é uma ciência. Só que ela é uma ciência da invenção. E não do estudo do crime. Ela é uma ciência da invenção do crime, da invenção do sujeito ativo do crime, da invenção do sujeito passivo do crime, da invenção do que é conflito e do que não é conflito. Porque uma mesma relação pode ser crime ou pode não ser crime no olhar do observador, que é o criminólogo. A carteira furtada não depende da ação subtrair para si ou para outrem, para a criminologia. Depende de quem está furtando. Se quem está furtando está dentro de uma invenção que ela construiu chamada imputabilidade penal. Então, quem está furtando é criminalmente imputável, quem está furtando não é criminalmente imputável, e assim o criminólogo constrói o processo de diferenciação. Então, como ela pode ser uma ciência dos estudos? Não. Ela é uma ciência das invenções para esses autores. Muito bem.
Mas essas teorias, né, essas teorias são o quê? Essas teorias da criminologia representam o quê? E aí, os autores vão para a pergunta: que é criminologia? Já que essa primeira parte, eles falaram do que se trata a criminologia. E é disso que se trata a criminologia. Se trata de um processo de invenções que serão utilizadas pelo direito penal para construir saber, conhecimento, ciência, que o direito penal vai chamar de ciência criminal. Então, os autores vão para a parte seguinte do texto e começam a indagar: o que é criminologia? Então, os autores vão e dizem: criminologia representa uma teoria de teorias. Mais especificamente, uma teoria de 4 teorias. Um objeto para teoria, teoria para o objeto, objeto para teoria, teoria para objeto. Nesse processo circular, para os autores, esse processo circular gera, dentro dessa teoria, 4 teorias. Vamos a elas, essas 4 teorias, digamos assim, à luz dos autores. A primeira delas, que é criminologia, é uma teoria reflexiva para esses autores. O que significa dizer a criminologia como uma teoria reflexiva? Que ela é uma teoria da observação, daquilo que já mencionamos, da observação dos fenômenos, da natureza, das relações sociais, etc. E, portanto, todas as suas reflexões representarão a matéria-prima para o direito penal se tornar ciência. Porque só o direito penal tem competência para o processo criminalizador, para o processo normativista, para o processo dogmático de si mesmo do direito penal. Mais uma vez, não nos esqueçamos do nullo crimine, nulla pena, sine lege. Nulo é o crime, nula é a pena, sem lei. Então, se não houver uma lei, tudo que foi construído pela criminologia não serve de absolutamente nada. Ou então, no segundo brocardo, derivado do primeiro, construído por Anselmo Fonfroyabá. Nulla pena sine culpa. Nula é a pena sem culpa. E culpa aqui entendida como culpabilidade. E aí lembre-se das aulas de direito penal. Culpabilidade, requisitos da culpabilidade. Que sem a culpabilidade, a pena não pode ser aplicada. É preciso auferir a culpabilidade. E o que é a culpabilidade? Ela, no sistema finalista do direito penal, que é o sistema penal, o sistema jurídico penal brasileiro, segundo o artigo 13 da parte geral do nosso Código Penal, inicia exatamente por uma construção da criminologia. A imputabilidade penal. Portanto, culpabilidade como pressuposto para aplicar uma pena, sem a qual não se pode aplicar a pena. Portanto, o primeiro critério da culpabilidade é a imputação penal, para saber que quem cometeu a ação é imputável ou não é imputável. Mas aí o direito penal vai dizer qual é a ação. O segundo critério é a potencial capacidade de compreender o ilícito. A potencial capacidade da ilicitude, de saber que se o que está praticando é crime ou delito. E o terceiro elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. O sujeito que praticou a ação tinha outra alternativa ou só tinha aquela alternativa? Se só tinha aquela alternativa, não há culpabilidade. Se tinha outra alternativa e mesmo assim praticou a ação, haverá culpabilidade. E aí, com a culpabilidade, pode-se aplicar a pena. Ora, então, a criminologia é uma teoria reflexiva. Ela constrói tudo isso de forma reflexiva para ofertar ao direito penal, vão dizer os autores.
Essa é a primeira das teorias dentro da teoria denominada criminologia, ou teoria da criminologia. A segunda é que a criminologia é uma teoria da definição. Ela própria não define. Ela própria não tem a competência e a capacidade para definir quem é o sujeito, para definir qual é a ação, para definir qual é o crime. Mas o que ela constrói como substrato para que faça nascer aquilo que nós vamos chamar de lei penal tipológica. Tipo todas aquelas previsões que estão do artigo 121 ao 365, na parte especial do Código Penal. Ou seja, então, o que a criminologia levanta com as suas observações representa um substrato que dará origem à lei, mas ela própria não pode dizer como vai ser a lei, ou ela própria não pode dizer a lei. Só o direito penal poderá fazê-lo através da política, através do processo legislativo, através do órgão legiferante, que é o Parlamento, o Congresso Nacional. Então, nesse sentido, a criminologia, para além de uma teoria reflexiva, também é uma teoria da definição. O que ela constrói estará como definição, não integralmente. Não há uma obrigatoriedade. Quem vai decidir isso é o direito penal. O direito penal pode se apropriar de parte do que foi construído ou pode se apropriar do todo que foi construído. Mas o que ela constrói estará na lei penal como definição de construção da criminologia. Mas quem define é o direito penal. Como terceira teoria, a criminologia é uma teoria do poder. E aí alguém poderia levantar alguma ideia. Por que a criminologia seria uma teoria do poder segundo esses autores? Por que ela seria uma teoria do poder? Por um detalhe irrenunciável. A criminologia realiza todas essas construções que são construções de ação e de omissão. Ela realiza todas essas construções sem dizer qual é o conceito de ação. Ela realiza todas essas construções sem dizer qual é a natureza dessas ações. Ela é puro poder. Porque quem vai dizer qual é a categoria ou qual é a natureza dessa ação é o direito penal. Então o direito penal vai dizer: Luciano deu 2 tiros em André. Luciano deu 2 tiros em André. E aí a criminologia está dizendo que aquela é uma relação conflituosa. E que aquela relação conflituosa, ela desequilibra a teoria da sociedade. E que, portanto, aqueles que compõem a sociedade reprovam aquela conduta de Luciano. É isso que a criminologia diz. E aí o direito penal vem e diz: então é isso, levantado pela criminologia, como matar alguém sendo uma relação conflituosa que desequilibra o sistema social e é reprovado por uma maioria no sistema social, eu, direito penal, vou chamar isso de homicídio. Homicídio. Mas ainda, vamos mergulhar nessa relação social conflituosa para sabermos se é um homicídio simples, se é um homicídio privilegiado, se é um homicídio culposo, se é um homicídio qualificado. E vamos mergulhar mais ainda, para sabermos se é homicídio privilegiado e é homicídio privilegiado por quê? É homicídio privilegiado porque agiu com relevante valor.
relevante valor social, relevante valor moral. Ah, é qualificado. Ah, é qualificado porque houve emprego de veneno, houve a asfixia da vítima, foi a emboscada, foi por motivo fútil, torpe. Ah. E mais ainda, podem ter agravantes. Podem. Mas e se tiver agravante? Ah, se tiver agravante, a gente tem que ir lá para o artigo 62 da parte geral do eu próprio, o direito penal. Então, eu estou dizendo que é homicídio. Agora, se tiver agravantes, eu vou lá em mim mesmo, na parte geral, para dizer quais são essas agravantes. Ou atenuantes. Ah, mas pode ter causas de aumento de pena. Ou causas de diminuição de pena. Pode. E onde elas estão previstas? Em mim mesmo, o direito penal. Ah, que interessante. Mas pode haver perdão judicial. Pode haver um perdão judicial. Quando o sujeito ativo do delito age de forma culposa, em que a ação que ele praticou de forma culposa atinge a ele próprio. Não haveria sentido para se aplicar uma pena a alguém que praticou uma ação que atinge a ele próprio, mas sim uma ideia de perdão judicial. E aí, todas essas construções do direito penal só passaram a ser possível por causa das construções da criminologia, que ela não diz qual é a ação. Mas sem aquela construção da criminologia, ao dizer que a relação é conflituosa e que causa um desequilíbrio para o sistema social e que a maioria no sistema social reprova aquela relação social, o direito penal não construiria nada disso. Então, a criminologia é uma teoria mais do que qualquer outra coisa, ela é uma teoria do poder. Mais do que o direito penal. Porque o direito penal, para dizer tudo aquilo, tem que conceituar e tem que definir. A criminologia não. Criminologia não. Ela só tem que fazer aquele primeiro exercício, que dizem os autores. Objeto, teoria, objeto, isolar o objeto, identidade do objeto, diferenciação. Pronto, é isso que ela faz. Então, aqui nós teríamos a terceira teoria dentro da teoria denominada criminologia. Então, a criminologia é uma teoria reflexiva, a criminologia é uma teoria da definição, a criminologia é uma teoria do poder. E a quarta das teorias, a criminologia é uma teoria da decisão, segundo esses autores. E por que ela é uma teoria da decisão? Porque ela decide tudo isso, desconsiderando o elemento fundamental sem o qual tudo isso que ela constrói não poderia ser apurado, que é o que ficou anteriormente, a ação, o conceito de ação. Então, ela é uma teoria da decisão. Ela decide que aquilo é conflituoso, ela decide que aquilo desequilibra a sociedade, ela decide que aquilo é reprovável pela maioria da sociedade. Veja que ela é uma teoria da decisão, uma teoria da definição, uma teoria da reflexão, uma teoria do poder. Quando nós olhamos, por exemplo, toda a apropriação que o direito penal faz da criminologia para construir o tipo penal de estupro. E aqui você vai notar que ela é uma teoria do poder e da decisão inequivocamente. Porque no crime de estupro, do artigo 213, ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, e aqui está a definição de estupro,
Se houver consentimento, o direito penal vai dizer que não há crime. Essa é uma perspectiva que não é levantada pela criminologia. O crime de estupro é um crime de violência sexual, de violação sexual. Mas, mesmo havendo a violência sexual, mesmo havendo a violação sexual, se for com o consentimento, o direito penal diz que não é crime. Porque ele vai redefinir a questão. Mas, na forma de poder, a criminologia já interpretou que a violação sexual, que ela vai dizer que é reprovável pela maioria ou por todos do sistema social, a violação ou a violência sexual que desequilibra a teoria da sociedade tem que ser crime. Essa é uma decisão de poder. Ela não levanta a perspectiva do consentimento. O consentimento é levantado a partir de perspectivas de estudos dogmáticos pelos penalistas e não pelos criminólogos. Então, para esses dois autores, a criminologia, procurando responder que é criminologia e dizendo que ela é uma teoria, dizendo que ela é uma ciência, Camila Gomes, essa ação que os criminólogos observam, isolam, identificam, sempre serão crimes? Não. Cabe aos penalistas, cabe, portanto, ao direito penal, através da política criminal, interpretar o que é relevante e o que não é relevante criminalmente. Mas a criminologia já construiu discricionariamente. Ela não consulta o direito penal para dizer, ei, se eu selecionar isso aqui, vocês vão transformar em crime? Ela não pergunta. Ela seleciona e diz, olha, isso aqui tem que ser crime. Mas a política criminal é o instrumento pelo qual o Estado, o instrumento do direito penal pelo qual o Estado vai dizer se aquilo é relevante criminalmente ou não. Ou não. Aqui no Brasil, não exatamente na ideia de crime, né? Não exatamente na ideia tipológica, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, é só dar uma olhada na conformação, volto a repetir, não da tipologia, não da definição dos elementos constitutivos do crime ou do delito, mas daquilo que sem o qual não adianta analisar crime, delito, sujeito, ativo, passivo, que é a pena. Ou seja, que é o instituto da punibilidade. Sem a pena, qual é a ideia de se tratar de direito penal? Perguntam os penalistas. Então, nós vamos para o direito penal brasileiro, e se você tiver seu código penal aí, é só abrir, ou então ir no Google e colocar decreto 2848/1940, e vai aparecer lá Planalto, a base de dados do Planalto, e vai aparecer o link para você clicar no Código Penal. Você vai notar, por exemplo, que um crime de extorsão mediante sequestro, que é um crime contra o patrimônio, ele é muito, mas muito mais gravosamente, do ponto de vista da pena, ele é muito mais apenado do que um crime contra a vida, do que um homicídio. Uma extorsão mediante sequestro com resultado de lesão corporal, a pena base inicia em 16 anos. Uma extorsão mediante sequestro com resultado morte, e veja, o sujeito ativo do delito na extorsão mediante sequestro, a última coisa que ele quer é que a vítima morra. Porque se a vítima morrer, ele não vai receber o resgate. Ele não vai receber a extorsão.
Então, se há algo que ele não quer no crime da extorsão mediante sequestro, é que a vítima morra. Ele quer receber a extorsão. Ele veda a liberdade de alguém para receber uma extorsão. Mas digamos que a vítima, procurando fugir do cativeiro, morre. Extorsão mediante sequestro, seguida de morte. Pena base, 24 anos de reclusão. A criminologia não decidiu sobre isso, é verdade. Quem decidiu foi o direito penal. A criminologia fez a narrativa dessa relação social. Tirar a liberdade de alguém, colocá-la num cárcere privado, num local, num cativeiro, e requisitar um resgate, requisitar um valor econômico, uma vantagem econômica em forma de extorsão, para liberar aquela pessoa e devolver a liberdade a ela. Agora, a pena, ou seja, a punibilidade sobre essa relação que a criminologia diz que é desequilibrante do sistema social e reprovada pela maioria do sistema social, a pena sobre isso é uma construção do direito penal, não da criminologia. A criminologia decidiu sobre a relação ser conflituosa e reprovável, nesse sentido, mas não sobre a pena. Se vocês forem olhar, se é que já não olharam, observarem bem o capítulo dos crimes contra o patrimônio, do ponto de vista da punibilidade, ele é extremamente mais incisivo e penoso do que o capítulo dos crimes contra a vida. Não há a menor dúvida. Taxativamente previsto. Taxativamente previsto. Comece ou levante só a previsão do artigo 159, extorsão mediante sequestro. Mas pode ir para outras categorias. E vai poder comprovar. Bom, para esses autores, portanto, a criminologia é uma teoria formada por 4 teorias. Uma teoria reflexiva, uma teoria da definição, uma teoria do poder, uma teoria da decisão, para esses autores. Em seguida, os autores vão mencionar que, para além disso, a criminologia é uma teoria da intencionalidade psíquica. O que significa dizer? Para esses dois autores, no texto, eles vão afirmar que a ideia de intencionalidade psíquica se dá pelo pensamento de que o observador tem como função primordial observar. E ao observar, ele observa com uma memória que ele tem aqui. Qual é a memória do observador? Quais são as ideias, ou quais são os conceitos, ou quais são as definições do criminólogo, do observador, sobre a ideia de hierarquias, sobre a ideia do sentido da natureza? Veja, só abrindo um parênteses, nós estamos nesse país assistindo categorias e categorias de observadores. Observadores que entendem que, mesmo com 4.211 pessoas morrendo por dia, com 4.190 pessoas, como foi hoje, morrendo por dia, tem que ter aglomeração, tem que ter as pessoas circulando, tem que ter as pessoas indo para shopping, para tudo que é lugar. Esse é um dos observadores. O que é que esse observador tem como memória? Qual é a sua ideia de hierarquia, nas construções hierárquicas? Qual é a sua ideia sobre a natureza humana, sobre o sentido do humano, sobre a relação do homem com a natureza? Ô, Luciano, aquela questão que não existe a neutralidade. Você vem com algum tipo de bagagem
Claro. Cultural, religiosa, né? Você vem com o acúmulo de alguma coisa na qual você foi construído, foi criado, é isso, né? Exato. Isso diz respeito à sua formação familiar, à sua formação escolástica, à sua formação de ciclo social. Como dizia Marx, a sua condição humana no social, ou seja, a sua condição humana no sistema social. Né? Ou seja, o que os autores estão levantando aqui como intencionalidade psíquica, que a criminologia, ela é fundamentalmente, além dessas teorias mencionadas por esses autores, ela é uma construção de intencionalidades psíquicas, ou seja, as intencionalidades psíquicas é que farão edificar a ideia reflexiva, de definição, de poder, de decisão da criminologia. Nós vimos isso em duas escolas distintas, dois olhares totalmente diferentes sobre a mesma fenomenologia. Eu estou me referindo à escola positivista do direito, com César e Lombroso, e à escola crítica do direito, como gostam de chamar os autores, a escola do direito penal, né? A escola crítica do direito penal, na versão italiana e não americana, de Alessandro Barata. Quando os autores falam de intencionalidades psíquicas, que a criminologia, que sem o observador não haverá criminologia, e o observador ele vem com as suas intencionalidades psíquicas, né? É só lembrar do juiz em São Paulo, na audiência, né, que dizia para a advogada que tentava argumentar que a cliente dela era agredida em casa, que aquilo era violência doméstica, uma ofensa à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, etc. E o juiz interrompia a advogada e dizia, doutora, se apanhou é porque... Quem apanha é porque fez alguma coisa. Ninguém bate no outro sem o outro ter feito nada. Dizia o juiz. Quais eram as intencionalidades psíquicas desse juiz? Quais eram? Voltando. Nós temos em duas escolas, a primeira delas, a positivista do direito, César e Lombroso, que olhou para todos nós, né, na condição de psiquiatra, olhou para todos nós e disse assim, e aqui eu vou direcionar a questão unicamente para mim. Olhou para Luciano Nascimento, né, viu o tamanho da testa de Luciano Nascimento e disse, opa, primeiro critério. Olhou para as mandíbulas de Luciano Nascimento, avantajadas, né, olhou que Luciano tem uns olhos um pouco abugalhados e dedos longuíssimos. E aí disse, aqui está o criminoso nato, o delinquente nato. Aqui está. Construiu uma definição, quais suas intencionalidades psíquicas. Alessandro Barata, na escola crítica do direito penal, como gostam de chamar os autores, olhou para Luciano Nascimento, aí disse assim, Luciano Nascimento, em vez de olhar para a minha biologia, né, e a minha antropologia, ou seja, em vez de usar um critério bioantropológico, o que é que Alessandro Barata fez? Realizando o mesmo exame de César Lombroso, decidiu por uma análise de constituição sociológica. E foi olhar qual era a condição de Luciano no sistema social. E aí notou que, Luciano cometeu o crime, mas quem é Luciano? Luciano não teve a oportunidade de uma formação escolástica. Luciano, portanto, tem dificuldades para ter um emprego e sobreviver. Luciano mora em condições extremamente precárias, indignas para uma ideia de Estado constitucional de direito e democracia representativa. Ora, o Estado, antes de usar o direito penal contra Luciano,
deveria lhe proporcionar todos os direitos sociais: moradia, educação, saúde, formação técnica para um trabalho, alimentação. E aí sim, o Estado, ao proporcionar todos esses direitos sociais a Luciano, que estão lá no artigo 6º da Constituição Federal, e mesmo assim Luciano viesse a deliquir, aí sim o Estado poderia utilizar o direito penal contra Luciano, o ius puniendi. Mas antes de proporcionar tudo isso a Luciano, utilizar o direito penal contra Luciano porque ele praticou aquela conduta, não tem legitimidade. Quais eram as intenções psíquicas de Alessandro Barata? E qual é a diferenciação dessas intencionalidades psíquicas de César Lombroso e de Alessandro Barata? Podem notar agora, quando leem o texto, o que os autores estavam querendo dizer com intencionalidades psíquicas do observador. É toda a axiologia que o observador porta em si. Qual é a sua ideia de sociedade? Qual é a sua ideia de convivência em sociedade com o outro? Qual é a sua ideia de coletividade, de individualidade? Qual é a sua ideia cívica? Qual é a sua ideia civilizatória? Tudo isso está concentrado nas nossas intencionalidades psíquicas, segundo os autores. E nós construímos nossas observações, nós fazemos nossas reflexões, nós construímos nossas definições, nós fazemos nossas escolhas, nós tomamos nossas decisões com base ou à luz das nossas intencionalidades psíquicas. E não sem elas. É improvável ignorá-las quando das nossas observações e dos nossos julgamentos. É sobre isso que os autores estão falando ou nominando de intencionalidades psíquicas no texto. E, em seguida, os autores vão partir para o que eles chamam de as construções. E aqui é uma parte que até então vimos no programa como criminologia e direito penal. A conexão entre criminologia e direito penal. Quando os dois autores, Rafael de Giorgi e Luciano Nuccio, vão dizer que as construções da criminologia apropriadas e normativizadas, criminalizadas e dogmatizadas pelo direito penal podem ser reduzidas à ideia de congruências e incongruências. Explicação. Quando os autores utilizam a expressão congruências e incongruências, eles estão afirmando que as construções da criminologia, que ela vai chamar de relações sociais conflituosas, relações sociais que desequilibram o sistema social, relações sociais que são reprovadas pela maioria que compõe o sistema social, essas relações são incongruências. Que serão o substrato para o direito penal criar a norma. Para o direito penal normativizar. Para o direito penal criminalizar. Para o direito penal dogmatizar. E aí, portanto,
o direito penal construir congruência. Aquilo que era incongruente, agora tem uma previsão sobre, e que, portanto, essa previsão é de congruência, denunciante sobre a incongruência. Mas dizem os autores, essa relação incongruência e congruência vai ser sempre circular e ruptura, irruptiva. Por quê? Porque o que era incongruente, que é aquela relação conflituosa dita pela criminologia, quando ela se torna congruente, porque ela vai para uma definição na lei, e, portanto, agora ela está organizada, subtrair, vírgula, para si ou para outro, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. Agora ela está organizada pela sintaxe, agora ela tem uma forma, quando o direito penal utiliza a sintaxe para certificar essas orações, construir a definição da relação social conflituosa como oração, utilizando uma semântica, o sentido da relação social, e utilizando uma forma, a sintaxe, 2 elementos de construção linguística, para uma ideia de aplicabilidade, a pragmática. Quando o direito penal constrói essa congruência, ela vai ser rompida em algum momento. Porque em algum momento, alguém voltará a praticar aquela relação novamente, desconsiderando a lei, ignorando a lei, ofendendo a lei. É só olharmos, e mais uma vez, o exemplo da violência contra a mulher. Quando se construíram todas as ideias sobre violência contra a mulher, quando veio o parágrafo 9º do artigo 129 sobre lesão corporal na relação doméstica, quando veio a Lei 11.340 de 2006 sobre as categorias de violência contra a mulher, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, violência física. Quando veio a Lei 13.105 de 2015 com o conceito de feminicídio, todos os penalistas, ou a maior parte dos penalistas, diziam: agora nós teremos uma diminuição dos casos, agora nós teremos uma redução das ocorrências, porque agora nós temos uma congruência, agora nós temos uma lei que define tudo que a criminologia construiu. O que é que nós tivemos? Hoje nós temos menos casos de Lei Maria da Penha do que quando não tinha lei, ou temos mais? Hoje nós temos menos casos de lesão corporal doméstica do que tínhamos antes do parágrafo 9º do artigo 129, ou temos mais? Hoje nós temos menos casos de feminicídio antes da Lei 13.115, hoje nós temos mais. Então, essa relação criminologia e direito penal, para esses autores, é uma relação de incongruência e congruência que volta sempre à incongruência, porque a lei, em algum momento, será sempre negada. Qual é o número de homicídios que nós temos nesse país anualmente? E onde está o artigo 121? Qual é o número de roubos que nós temos nesse país anualmente? E onde está o artigo 127? Porque para esses autores, quanto mais você constrói congruência, quanto mais você constrói previsões normativas sobre essas relações sociais, mais essas relações sociais se alastram, tentando renovar-se no modus operandi. Quanto mais você alarga o espaço do direito, o espaço da congruência, mais você alarga o espaço da incongruência, o espaço da ilicitude e da antijuridicidade. Quanto mais previsão sobre crime, mais crime. Quanto mais relações
entre incongruência e congruência, mais momentos de ruptura dessa relação no último polo, na congruência. É isso que os autores estão afirmando nessa parte do texto. É isso que Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo dizem até esse ponto do texto. E tudo isso que falei até agora sobre o texto não tem 40 mil homicídios ano, diz Márcio aí. E tudo isso que falei nessa aula até aqui, até uma certa parte do texto dos dois autores, não tem correspondência em nenhum outro conteúdo que nós vimos até então nessa disciplina. E não tem correspondência em nenhum dos textos que vocês tiveram que ler até então nessa disciplina. Tudo que esses autores constroem nesse texto e até agora não tem nenhuma correspondência com a ideia que está lá no texto de Walter Benjamin sobre a ideia de violência. Não tem nada correspondente ao texto do professor Rivacoba sobre criminologia, política criminal e dogmática penal. Não tem em absolutamente nenhuma correspondência com o que nós construímos aqui como conteúdo para essa disciplina, denominado de Criminologia 1, Memória da Criminologia. O texto de Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo é distinto de qualquer outro texto de criminologia. Mesmo ou principalmente, se tivesse para essa disciplina, nesse momento, trazido o texto, os dois textos de criminologia do professor Hess e do professor Scherer, poderiam notar que o texto de Nuzzo e de Jorge é totalmente destoante, mesmo porque o texto desses dois foi construído como uma crítica às construções criminológicas de Hess e de Scherer. É nesse sentido que os dois autores constroem a sua ideia de criminologia. Muito bem. E por hoje ficamos aqui. Na próxima aula voltamos a partir exatamente desse ponto da congruência e incongruência na relação criminologia e direito penal. Ô Luciano, Diga, Maria. Essa aula de hoje, por favor, você poderia postar lá no Pods ou enviar para a gente, que eu achei riquíssima. Pode? Segunda-feira ela estará postada lá no Pod. Toda segunda-feira as aulas são postadas lá, Maria. Tá certo, querido, tá legal. Pode ficar tranquila que na segunda-feira ela estará postada e poderá assistir novamente. Ok. Beleza? Perguntas, indagações, interrogações, inquietações? Se não, então concluímos por aqui por hoje. Boa noite a todas e todos.